Muito boa tarde, tudo bem com vocês, colegas do curso Encontros Essenciais com Cristo? Estamos no nosso terceiro encontro da primeira parte. A primeira parte desse curso escolheu as bem-aventuranças, que é o coração do Evangelho. Coração do Evangelho, o Sermão do Monte. O coração do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Tratamos da primeira, bem-aventurados os humildes. Humildade, essa virtude desconhecida, desvalorizada. Não é mesmo? Quem foca sua evolução na conquista da humildade e, na verdade, tomadas as bem-aventuranças como um roteiro de 8 virtudes, 8 passos para encontrar a elevação espiritual, a primeira delas é a humildade, o que condiz completamente com a orientação dos espíritos, que a fonte de todo mal, a fonte de todo engano, a fonte de toda dor é o orgulho e o egoísmo. Claro que nessa humanidade tão marcada por orgulho e egoísmo, por dor, angústia, a grande conquista para a elevação é a humildade. Não só Jesus fala isso, mas Sócrates, fundador da filosofia, base de toda a ciência, estruturou toda a sua filosofia sobre o só sei que nada sei. Humildade e simplicidade foram marcas também de Siddhartha Gautama, o Buda, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Mahatma Gandhi. Não é à toa, não é? Segunda virtude fundamental, segunda bem-aventurança, das 8, bem-aventurados os que sofrem, os que sabem sofrer, os que aceitam a dor, pois eles serão consolados. Claro, num mundo de provas e expiações marcado pela dor, para onde quer que a gente olhe, aqueles que aceitarem a dor serão como os doentes que aceitam o remédio, que aceitam o tratamento, como os alunos que aceitam as lições, estão se autodestinando à promoção, estão se autodestinando à cura. Bem-aventurados os que sofrem. A terceira bem-aventurança é a de hoje. Essa bem-aventurança dá o tom central, é o tema central desses nossos tempos. Para qualquer um que se debruçar sobre o Evangelho, precisa saber qual é o cerne da evolução, qual é o sentido da vida, qual é o mandamento mais importante de Jesus, da Bíblia, da revelação divina. Amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Numa palavra, o mandamento de Deus é o amor. Jesus nos deu o que ele chamou de um novo mandamento: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Colocando o amor que ele viveu, que ele exemplificou na Terra, como um parâmetro de amor para toda a humanidade. Qualquer mente lúcida reconhece que amar como Jesus amou, nota 10 nessa escola, saúde máxima dessa vida, desse hospital, é inatingível para nós. Mas como então, nesse processo crítico de separação do joio do trigo, dos bodes, das ovelhas, que nós vivemos nessa transição planetária, como esperar a nossa promoção, a nossa alta, o nosso aprendizado, se a nota 10 é impossível para nós?
pelo menos nessa vida. Claro que nós amaremos como Jesus amou, mas ao longo dos milênios, ao longo das eras, nesse momento, como nos posicionar perante essa meta que Jesus nos deixou? Ele mesmo nos salva. Porque, como sublime educador, jamais daria aos seus alunos uma meta inalcançável. Portanto, para nós, ele oferece o parâmetro. Se o amor como Jesus amou é a nota 10, ele nos oferece uma nota 5, a condição mínima para permanecer na terra, mundo de regeneração. Qual é esse ponto? Qual é o foco? Qual deve ser o sentido das nossas lutas, dos nossos aprendizados, o sentido da nossa cura nesse momento? Diz ele na terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. A paz. Nas 8 bem-aventuranças, Jesus ainda voltará ao tema paz. Na 7ª bem-aventurança, dizendo: bem-aventurados os pacificadores. Mas aqui na terceira, ele nos propõe: bem-aventurados os mansos e pacíficos. E só nisso já há uma lição fantástica. Todo aquele que quiser espalhar a paz deve primeiro se amansar, se pacificar. Amansar é fazer a paz em si mesmo. No pincel para pintar a parede, primeiro precisa pintar a si mesmo. O grande professor de paz dos últimos tempos, Mahatma Gandhi, disse sempre: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. No caso, faça em você a paz que você deseja para o seu país, para o seu casamento, para a sua família, para o nosso mundo. Tudo condiz, tudo conflui maravilhosamente. Então, para chegarmos lá e um dia sermos pacificadores, precisamos antes fazer a paz aqui embaixo, nos primeiros passos das primeiras bem-aventuranças. Conquistadas minimamente a humildade como meta existencial, conquistado minimamente a aceitação da dor, conforme nós abordamos aqui nos nossos estudos anteriores, encontro 1 e 2, agora chegamos a bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Jesus deixa claro que esse é o parâmetro mínimo, que é a nota de corte para permanecermos na terra. E não por acaso, nós postamos aqui no Facebook a revelação de espíritos de grande envergadura do trabalho de Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador de São Paulo, que nos revelou um grande concílio celeste de altíssima hierarquia que estaria convidando todos os encarnados. Convite que foi aceito por grande parte deles, de nós, portanto, para pactuar entre criatura e o Criador através dos seus servos de luz, a ultrapassagem dos mínimos, dos mais urgentes sintomas, dos mais urgentes problemas, das mais urgentes desarmonias de cada um. Ninguém podia apontar. Era tarefa individual oferecer
em sacrifício, um aspecto do homem velho que nos perturba, que nos retém, que nos escraviza, para trabalharmos esse aspecto nos próximos meses e nesse trabalho, pela nossa melhoria, ajudar na melhoria da terra. Isso aconteceu no último 31 de janeiro. Durante o dia fomos, a humanidade toda, chamados a esse grande concílio, maravilhoso concílio, e isso é o nosso próprio processo de pacificação. Trabalhar as nossas sombras, trabalhar as nossas desarmonias é o nosso processo de pacificação. Por quê? Há uma passagem dada como a mais desafiadora do Evangelho, da mensagem de Jesus, em que Jesus fala: amai os vossos inimigos. E no decorrer dos estudos, das trocas, certamente com a contribuição de altos instrutores espirituais, nós fomos percebendo que há uma função que o inimigo faz, que os nossos maiores amores não fazem. Nossas mães, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos não fazem a função que os nossos inimigos fazem, que é pesquisar a nossa alma, estudar a nossa posição, as nossas fragilidades. Claro que eles fazem isso sem nenhuma intenção de fazer o bem, de nos ajudar. Eles querem achar nossos pontos fracos para nos atingir, nos ferir. Mas, sem saber, o mal trabalha para o bem. Sem ter consciência, até o mal trabalha para o bem, de forma que a má intenção dos nossos inimigos se reverte, se incorpora no projeto pedagógico de Deus, como um scanner da nossa alma, que aponta os nossos problemas, que diagnostica os nossos males, propiciando a cura. Só quem tem um diagnóstico abre-se para a cura. Não é assim? Então, conhecer as nossas sombras é tarefa fundamental da pacificação, porque se é verdade que os inimigos, sem saberem, nos prestam um serviço inestimável, também é verdade que, por nós sermos orgulhosos e teimosos, esse serviço que eles prestam, descobrindo, apontando, atacando nossos pontos fracos, é a fonte da nossa desarmonia, das nossas vinganças, das nossas guerras com os inimigos. De forma que a paz só é alcançada, e é alcançada cada vez mais, por aqueles que, ao invés de negarem as suas sombras, admitem, aceitam, acolhem as suas sombras. Esses vão se tornando cada vez mais fortes, porque a pessoa que assume as suas sombras não é surpreendido pelos inimigos, sai dessa bipolaridade existencial que nós temos vivido, provocada pelos conflitos que ora nos coloca como algozes dos nossos inimigos, ora como vítimas dos nossos inimigos. Numa montanha russa de euforias e depressões que nos tira a paz. A paz será a conquista do autoconhecimento, da autoaceitação, da admissão e do acolhimento das nossas sombras, inclusive incorporando as acusações, acolhendo as acusações dos nossos inimigos.
Esse é um lindo processo de conquista da paz. Nós, nesses momentos de polarização do Brasil e do mundo, das nossas famílias e dos nossos casamentos, de todas as nossas relações, descobrir a função do inimigo, entender Jesus ao prescrever amai os vossos inimigos, é o caminho fabuloso da autopacificação. Torna-se inatacável, torna-se inatingível aquele que acolheu, aceitou e transformou-se a partir das suas sombras. Claro que não é uma tarefa imediata, mas começa pela admissão, pela aceitação e passa pelo acolhimento das sombras, onde você admite claramente: tenho esta sombra e é a partir dela que vou ouvir Jesus no maravilhoso, no estimulante convite que Ele nos faz: brilhe a vossa luz. Faremos brilhar a nossa luz a partir da aceitação e do acolhimento à nossa sombra. Como um alcoólatra que só começa a sua cura quando admite o alcoolismo. Como os pais de crianças especiais que só começam a tratá-las e estimulá-las naquilo que elas tanto necessitam quando aceitam que têm um filho portador de necessidades especiais. O diagnóstico é fundamental para a cura. A aceitação é a base da transformação. Por isso, para sermos bem-aventurados como pacificados, como amansados, aceitando o desafio dos sábios da antiguidade, que através das esfinges, seres meio homens, meio animais, nos traziam o desafio: decifra-me ou te devoro. Nós decifrando-nos na nossa metade animal, na nossa parte sombra, não seremos devorados por elas. Como alguém que, dirigindo um carro que está puxando para a direita, nos tornamos capazes de dirigi-lo pela prudência e pela compensação do carro para a esquerda. Autoconhecimento, aceitação, acolhimento das nossas sombras, dos nossos desvios, admissão desses temas para a nossa transformação é a base maravilhosa para nos tornarmos inexpugnáveis, inatingíveis, constantes, pacíficos, finalmente amansados em nossa metade animal. Precisamos demais reconhecer nossos erros antes mesmo de sermos atingidos mais uma vez pelos nossos inimigos. Avancemos sobre os inimigos e conheçamos e reconheçamos as nossas sombras. Foi isso que fomos chamados a fazer no concílio. Uma tarefa essencial na pacificação, que por sua vez é a tarefa essencial da transição planetária. Bem-aventurados aqueles que reconhecem suas sombras. Bem-aventurados aqueles que, reconhecendo suas sombras, se dispõem ao seu acolhimento, a integração da sombra em si mesmo, reconhecendo a sombra como parte fundamental do seu desafio de evolução.
E bem-aventurados aqueles que acolhem suas sombras, porque serão eles que serão os mansos e os pacíficos da terra. Tenho muita vontade de avançar nesse princípio. Me dispus, apresentando a mim mesmo, antes de tudo, minha sombra, a ser trabalhada, a ser iluminada pela boa vontade de transformação, e estimulo cada um dos amigos a se dedicar, a se debruçarem sobre suas sombras, escolhendo um tema. Se você não tem claro, vá até o seu anjo de guarda antes de dormir e peça para ele essa clareza. Porque se você foi ao concílio e já com uma maior clareza que tem quando estamos desprendidos no mundo espiritual, esse tema, essa fraqueza, essa sombra emergirá na sua mente. Se não, que emerja agora e que desperte pela sua boa vontade o foco na autopacificação. Que essa capacidade, que essa oportunidade não seja perdida por nenhum de nós. 2023, o ano da autopacificação. E para 2023 ser o ano da autopacificação, precisa que seja feito por nós como o ano do autoconhecimento, do acolhimento às sombras e da produção de luz, do rebrilhar da nossa luz a partir das nossas sombras. Como o sacerdote, como o pajé, usa o fogo como símbolo da nossa transformação. Porque o fogo é um elemento fantástico que pega a matéria bruta, queima e nesse queimar eleva a substância da matéria bruta até os céus. Façamos isso nós. Tomemos a nossa metade animal, a nossa matéria bruta, transformemos no fogo da boa vontade e elevemos a nossa essência luminosa de filhos de Deus até o mais alto que nos for possível. Muito feliz por estar partilhando desse momento com você. Agora, mantendo a estrutura das nossas lives de domingo, a gente incorpora a prestação de serviço a esse nosso momento. E como quem revive a oração de São Francisco, pedimos a Deus, pedimos a Jesus que nos faça instrumentos de vossa paz. E com a oração de São Francisco, imaginemos vigorosamente um amansamento, uma pacificação, uma prestação de serviço a toda a humanidade. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, e há tanto ódio pela terra e tanto ódio dentro de nós, que Deus recicle e que nós nos façamos espalhadores, disseminadores de amor. Que onde houver mágoas, que nós, em nós e no mundo, que o amor recicle e que nós espalhemos o perdão. Que onde houver discórdia no mundo e em nós, e há tanta discórdia, que o amor ressignifique e que nós ajudemos a espalhar a união.
onde houver dúvida. E todos nós, em tantos momentos, nos deixamos dirigir pela dúvida, que o amor recicle essa massa escura e faça dela a massa luminosa da fé. Que onde houver erro, em nós e no mundo, que ele seja transformado pelo amor e que nós espalhemos a verdade. Que onde houver desespero, essa massa escura de desespero que há no mundo e em nós mesmos, que nós reciclemos e façamos dela a luz fabulosa da esperança, espalhando por toda a terra. Que onde houver tristeza, depressão, que nós transformemos pelo amor e espalhemos a alegria. Que onde houver trevas, e é uma massa enorme de equivocados e equívocos que querem ainda permanecer, teimar na escuridão, que o amor transforme essa massa, transforme essa energia e nós ajudemos a espalhar a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que sermos consolados, revertendo o veneno do egoísmo. Compreender que sermos compreendidos como temos exigido até agora. Amar, reunindo a energia da natureza e a nossa melhor energia somada à energia de Deus, amar, que sermos amados. Porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é morrendo, no sentido da transformação, da geração de luz para revigoramento da terra, para revigoramento dos outros, animais, vegetais e humanos, que seremos revigorados, encorajados, estimulados na nossa própria morte, na nossa própria transformação. Que assim seja, graças a Deus. Que o Príncipe da Paz, Francisco de Assis, nos ajude nessa tarefa maravilhosa de autopacificação, servindo a paz em nossas relações, em nossas orações, em nossos estudos, em nossa prática diária. Assim seja, um prazer mesmo estar com vocês. Vamos ver se alguém traz alguma questão no campo da paz que a gente possa trabalhar aqui, interagir um pouco, porque apesar dos limites da internet, da rede social, há sim uma possibilidade de trocarmos, interagirmos aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Muito boa tarde, Maria José, Solange Vieira, Andréa Salvatore, Sônia Lopes, Luci Amâncio, Flávia Figo, Deise Bernardi, muito legal você estar aqui, Deise. Muito bom estarmos todos aqui. Convidamos todos ao compartilhamento, inundando nossas almas de paz. Mestres do quilate de Sócrates, de Jesus, de São Francisco, de Gandhi, de Chico Xavier, que nós citamos aqui hoje, estão nos estimulando num grande mutirão de professores de paz. Quem se dispõe? Quem será aluno?
Nós que temos dito admirar tanto esses mestres, é hora de praticar. Façamos em nossas almas a paz que eles ensinaram, que eles ensinam e que estão a nos estimular. Nesse momento onde ela se tornou alimento essencial da alma. Muito legal estarmos juntos. Agradeço muito a presença de todos. Compartilhem, espalhem a paz. Sejamos desde já, dentro dos nossos limites, que são muitos, pacificadores. Seja você um bombeiro. Cada um de nós que passar de incendiário para bombeiro, olhando para dentro de si mesmo, alijando a gasolina que nós estávamos a espalhar para colocar a água viva de Jesus, passaremos de incendiários para bombeiros, de guerreiros para mansos, de guerreiros para pacificadores. O mundo precisa de nós, precisa da nossa lucidez, precisa da nossa paz. Atendamos ao mundo, atendamos a Deus, atendamos a Jesus. Um grande abraço a todos, ótimo final de domingo, ótima semana. Semana que vem continuaremos na quarta bem-aventurança. Vamos nos agregar cada vez mais em torno de Jesus, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, e com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que assim seja, um grande abraço, até a próxima.